A paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jonas. Eu estou muito feliz em estar aqui nesta noite, juntamente com os irmãos. Nós viajamos e ficamos alguns dias fora, e confesso que o desejo de estar aqui na igreja era muito intenso, e louvo a Deus por poder retornar à casa de Deus e estar nessa noite aqui na casa do Senhor, prestando um culto de adoração a Deus, juntamente com a igreja do Senhor. Deus possa abençoar a todos, e eu sei que este ano será um ano especial nas nossas vidas. Deus tem coisas grandes para realizar na minha e na sua vida, basta nós estarmos atentos. Deus tem coisas especiais, coisas que ainda estão ocultas, que nós não sabemos, mas se nós nos firmarmos na palavra do Senhor, esse ano será um ano de vitória para cada um de nós. Então se prepare, porque Deus tem coisas grandes para a tua vida e vai mudar a sua história nesse ano. Eu tenho certeza disso. Deus ainda irá fazer coisas que você nunca imaginou. Basta você se posicionar, basta nós nos posicionarmos. O que Deus tem para nós é intenso. Por isso o Senhor nos preservou até o dia de hoje. E estar aqui na presença de Deus gera uma alegria imensa e intensa no nosso coração. Eu costumo dizer que todo ano eu peço a Deus uma direção. Todo ano eu falo com Deus e peço para que Deus direcione o que nós devemos fazer, como será o ano da igreja. E o ano passado, conforme eu disse no início do ano, Deus falou ao meu coração que seria um ano de reestruturação, seria um ano de acertar as bases da igreja. Então o ano de 2017 foi um ano que a igreja passou por um processo de tratamento de Deus trabalhando nas nossas estruturas, nas bases, nos fortalecendo, nos preparando. E esse ano Deus falou algo ao meu coração, que este ano é ano de gerar. Então este ano prepare-se, porque este ano é um ano especial nas nossas vidas. É um ano que Deus com certeza irá nos proporcionar a oportunidade de gerar. Você vai gerar. Gerar o que, pastor? Você vai gerar ministério, vai gerar almas para a casa do Senhor, vai gerar comunhão no meio da sua família, comunhão da igreja. É um ano de avivamento, é um ano de gerar, e o Senhor está nos convocando então para gerar. Esse ano muitas coisas vão acontecer, e eu até fiquei perguntando para Deus a respeito de gerar, o que deveria fazer, mas a resposta de Deus foi exatamente o seguinte: só obedeça. E por isso então nessa noite eu quero compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração. Você, eu creio que já abriu a sua Bíblia no livro de Jonas, e toda vez que eu olho para o livro de Jonas eu fico meio pensativo a respeito de alguns princípios e alguns parâmetros que nós encontramos nesse livro. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Jonas capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amiatai, dizendo: Dispõe-te e vai a grande Nínive, a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Vai comigo no capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. É interessante, né, que nós lemos 2 capítulos perto um do outro, mas há um elo entre um e outro, mas a palavra de Deus é a mesma. Senhor Jesus, te louvamos, Deus, e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecemos pela oportunidade de estar na tua casa. Eu quero pedir a ti, ó Pai, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, que a tua palavra ela possa vir de encontro com as nossas necessidades,
o Senhor ministra ao nosso coração e fala com cada um de nós, pois nós viemos aqui, desejamos ouvir a Tua voz. Então te damos, ó Pai, o nosso culto, nos dispomos a estar na Tua presença e pedimos então que o Senhor possa ministrar ao nosso coração, que não haja impedimento e que a Tua graça seja derramada sobre cada um aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. É interessante, um pouquinho gripado, mas eu acho que vai dar. É interessante que a palavra de Deus, ela não muda, e nós precisamos entender esse princípio. Aquilo que Deus preparou e reservou para as nossas vidas, Deus não muda, Deus já estabeleceu. Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos a palavra de Deus convocando Jonas, chamando Jonas para algo. E no capítulo 1 nós vemos a palavra de Deus dizendo: olha, a palavra do Senhor, ela veio até Jonas e trouxe algo para que Jonas fizesse, uma direção para Jonas. Olha, Jonas, dispõe e vai até Nínive, pois eu tenho um trabalho a realizar em Nínive. E Jonas então ouve esta palavra, e Jonas faz algo que muitas vezes, sem perceber, nós acabamos fazendo. Sem perceber, sem nos atentar, nós acabamos fazendo, porque a nossa visão muitas vezes não está totalmente sintonizada com a vontade de Deus. E uma das coisas que nós não podemos perder, o princípio, não podemos perder o fio da meada, é que a palavra de Deus é que vai nortear as nossas vidas. Existe um filme, uma pessoa bem conhecida, ela fala algo interessante, eu tenho tomado para a minha vida. Madre Teresa de Calcutá, ela diz algo muito interessante. Ela diz que ela era um lápis na mão de Deus, nada mais do que isso. Quando eu olho para uma expressão dessa, alguma coisa me chama a atenção. Qual é o valor de um lápis? Eu acredito que bem pouco. O valor de um lápis é bem pequeno, mas o lápis é importante. O lápis é necessário, mas o lápis por si só não faz nada sozinho. Quem escreve é quem tem o domínio do lápis. Então, quando ela diz isso, e eu confesso que para mim se posicionar como um lápis vai ser muito bom para mim, eu tenho certeza. Quando ela diz isso, uma coisa chama a atenção: não sou eu que estou fazendo, não sou eu que estou escrevendo, eu sou apenas um instrumento, mas é Deus quem faz todas as coisas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Deus chamando Jonas, e observe que nós temos uma dificuldade tremenda quando Deus nos chama para algo. Nós temos uma facilidade em colocar alguns empecilhos para que a obra de Deus não se concretize na nossa vida. Às vezes nós colocamos a timidez, às vezes nós colocamos a falta de tempo, às vezes nós colocamos atributos e atributos que não nos gera a possibilidade de nós estarmos fazendo a obra de Deus. Às vezes nós colocamos comparações, e muitas das vezes nós ficamos olhando para as pessoas que estão ao nosso redor e quase que falamos a Deus, não falamos com palavra, mas com as atitudes, que Deus poderia ter escolhido outro. Afinal de contas, nós somos tão pequenos, e Deus tem outras pessoas que fazem coisas, são extraordinárias. Então Deus errou. Eu quero dizer que Deus não erra. Deus, quando Ele chamou Jonas, Deus disse: Jonas, eu tenho um negócio contigo, Jonas. Jonas, eu estou te convocando, eu tenho algo a realizar através da tua vida, eu estou chamando você para algo. Deus não chamou Jonas para perguntar, em primeira instância, as qualidades de Jonas, o que Jonas sabia fazer. Sabe por quê? Porque o homem, ele vê o homem com um olhar natural, e Deus, Ele tem uma forma diferente de olhar o homem. Deus sabe o que está no interior, e o que Deus preza, irmãos, não é o resultado. O que Deus preza é a nossa fidelidade. Sabe por que muitas vezes nós não queremos fazer algo? Porque nós temos medo do resultado que vai ser produzido através do que nós estamos fazendo. Quando nós chegamos nesse estágio,
nós estamos dizendo: eu estou muito preocupado com o que as pessoas vão pensar a respeito de mim, se der ou se não der certo aquilo que eu me propus a fazer. Por isso que muitas das vezes nós falamos não quando Deus está nos convocando para algo, porque nós ficamos preocupados com o resultado. Mas o que eu quero que você entenda, e pretendo entender com muita clareza nessa noite, é que quem produz resultado é Deus, e não somos nós. Nós somos só o lápis. Lembre-se disso. E o lápis sozinho não escreve, o lápis sozinho não faz nada. Para que haja uma escrita, para que haja algo concretizado, é necessário que alguém tome o lápis nas mãos. E Deus nos está tomando nas mãos para realizar algo através das nossas vidas. Deus chama Jonas então e diz: Jonas, dispõe-te e vai até Nínive. Ou seja, a direção é essa: vai até Nínive. Deus não chegou a Jonas e começou a explicar: ó, Jonas, venha cá, veja bem, Jonas, tem um povo lá assim, 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 está acontecendo isso, isso, isso. Então, por causa disso, eu reuni aqui com o Espírito Santo, com Jesus, com os anjos do céu, e nós tomamos uma decisão, e a decisão é essa. Então, não, Deus só chamou Jonas para fazer. Se Deus te chamar para fazer algo, não precisa questionar a Deus, simplesmente seja obediente a Deus. Por que ser obediente? Porque o resultado da desobediência à palavra de Deus pode ser danoso para nós mesmos. Deus não nos chamou para fazer nada, nenhum sacrifício, nada que venha trazer um desgaste na nossa vida. Se Ele nos chamou, se Ele está convocando você para algo, Ele vai te capacitar. Só que é necessário disposição. A primeira coisa que Deus diz para Jonas é: dispõe-te. É necessário disposição, é necessário estar à disposição de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que nós não devemos nos embaraçar com as coisas aqui da terra. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos realizar coisas para o Senhor, na obra de Deus? Porque nós estamos muito embaraçados com as coisas. Nós criamos muitas coisas para a nossa vida que de certa forma roubam o nosso tempo do dia todo, da semana toda, do ano todo. Infelizmente, algumas pessoas estão compromissadas até o ano de 2020. Final do ano, normalmente as pessoas assumem alguns compromissos, porque aparentemente as facilidades são grandes. E algumas pessoas, sem perceber, já assumiram um compromisso até do 13º, que vai sair em 2018. Como assim, pastor? Eu vi em lojas oferecendo veículo para pagar a entrada com o 13º de 2018. E algumas pessoas então assumiram esse compromisso. E aí então precisa trabalhar o ano todo com alguns compromissos e não sobra tempo para aquilo que Deus chamou para fazer. Então nós precisamos estar atentos. A bem da verdade é que nós precisamos estar disponível para aquilo que Deus nos convocar a fazer. Jonas, ele não estava além daquilo que Deus poderia fazer. Jonas talvez não fosse a pessoa mais capacitada que havia naquele reduto, e Deus escolheu Jonas. Só que a desobediência traz algo terrível na vida de alguém e pode prejudicar outras pessoas. A Bíblia diz um pouquinho abaixo, no versículo 3, que Jonas se dispôs. Interessante. Precisa dispor, então Jonas se dispôs, mas se dispôs para fazer a coisa errada, se dispôs para fazer contra a vontade de Deus, se dispôs a fazer aquilo que Deus não havia pedido para fazer. Conforme eu disse, Deus não cobra resultado. Fique tranquilo, se Deus chamar você para fazer algo, simplesmente faça. Deus não vai cobrar resultado de você. Deus não vai cobrar resultado de maneira nenhuma. Deus não vai ficar todo dia falando: e aí, o que você está fazendo? E aí, você fez alguma coisa? Deus jamais vai fazer isso. Simplesmente seja fiel a Deus. A obra quem faz é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas nós precisamos nos dispor. Jonas então, ele se dispõe. A Bíblia diz que ele se dispõe, mas para fugir. Jonas tinha uma disposição tremenda. Deus está falando? Tá bom, então eu vou por esse caminho. Jonas, ele até ouviu a voz de Deus,
mas ele não quis seguir a direção de Deus. Infelizmente, há caminhos que ao homem parecem perfeitos, há caminhos que ao homem parece maravilhoso, o melhor que pode haver, mas são caminhos de morte. O final desses caminhos pode nos levar à derrota, e nós precisamos estar atentos. Então, tudo que Deus faz é perfeito. Aparentemente, uma coisa que Deus nos chama para fazer pode ser que aos nossos olhos seja impossível de acontecer, mas se Deus nos convocou, pode ter certeza que na hora certa Deus vai se levantar ao nosso favor e a obra de Deus será concluída. Interessante, foi falado aqui hoje sobre Davi. Davi, quando ele chega diante de Golias, Davi não tinha qualificações humanas para enfrentar um gigante, absolutamente nenhuma. Davi não era alguém extremamente preparado, mas Davi tinha uma convicção, e a convicção é que o gigante não estava afrontando o povo, o gigante estava afrontando o Senhor. E Davi, nessa convicção, não na sua força, mas na força de Deus, conseguiu vencer o gigante. É isso que nós precisamos entender, que não depende de nós. Se Deus nos chamou, é Deus quem vai nos capacitar. Ele é o dono da obra, Ele vai fazer do seu jeito. Por isso, nós precisamos estar atentos para que não haja nenhum dano, não somente a nós, como aqueles que estão ao nosso redor. A Bíblia diz que Jonas, então, ele se dispôs rapidamente, e ele se dispõe a fugir da presença do Senhor, e ele vai para Tarsis. Ele desceu até Jope, achou um navio para Tarsis. Ele desceu até Jope, e ali diante dele apareceu algo tremendo, uma oportunidade tremenda. Cuidado com as oportunidades. Um prato de lentilha pode custar a tua bênção. Ah, mas eu estou com fome. Mas pode custar a tua bênção. E ele então vê lá uma embarcação, e é tão interessante que para ele entrar naquela embarcação, ele já começou a sofrer, ele precisou pagar, ele precisou dispor de recursos, mas a Bíblia diz que ele pagou. Irmãos, tem gente vendendo oportunidade, tem gente vendendo títulos, tem gente vendendo tantas coisas, e só tem gente vendendo porque tem gente comprando. Se Deus chamar, você pode ficar descansado. Ele se responsabiliza por fazer tudo na hora certa. Não é necessário antecipar nada. Mas Jonas, então, ele olha aquilo e ele fala: poxa, vou comprar, eu vou fugir da presença de Deus. E ele comprou a passagem, embarcou naquele barco para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aonde nós iremos que Deus não esteja? Uma coisa é a manifestação da presença de Deus, outra coisa é a presença de Deus. Deus está presente em todos os lugares. Deus pode não se manifestar em determinados lugares, mas Deus é onisciente, onipresente. Em todos os lugares Deus vai estar. O Salmo 139 diz que a palavra ainda não chegou aos nossos lábios e Deus já sabe o que nós vamos falar. Nós éramos ainda pessoas informes, nós não éramos nada, absolutamente nada, e todos os dias da nossa vida já estavam contados. Deus já sabia tudo o que ia acontecer na nossa vida. Deus já tinha um propósito para nós. Se nós estivermos no fundo do mar, ali Deus vai estar. Não dá para fugir da presença de Deus, ou seja, de Deus ninguém zomba, não dá para brincar com Deus. É necessário levar Deus a sério, é necessário entender Deus como soberano, é necessário se apresentar a Deus e entender que Ele está acima, que a vontade dEle é perfeita e agradável, que a vontade de Deus é que vai reger a nossa vida. Jonas, apesar de ter uma intimidade com Deus, porque se ele ouviu a voz de Deus é porque tinha intimidade, irmãos. Ninguém ouve a voz de alguém se não tiver intimidade. Jonas não era uma pessoa incomum, era uma pessoa que tinha uma certa intimidade com Deus, mas ele, ouvindo a voz de Deus, ele decidiu então tomar um outro rumo. E quantas vezes Deus fala ao nosso coração: querido, faça isso, querida, faça isso, e nós abrimos mão da vontade de Deus simplesmente para satisfazer um desejo inerente à nossa carne. Deixamos as coisas de Deus para segundo plano, quando não para terceiro, quando não para quarto plano, quando acabamos percebendo
as coisas de Deus já nem fazem parte dos nossos planos. Quer ser abençoado por Deus? Receber muita vitória de Deus nesse ano? Tenha Deus como prioridade na sua vida. Tenha Deus como primazia na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Jonas então ele decide fugir, e aí ele toma o barco. E é interessante que a partir do momento que Jonas entra no barco, Deus envia um forte vento. Eita, coisa boa para curar aqueles que fogem da presença de Deus. Vento é uma coisa maravilhosa, irmão. O vento ele nos leva a orar. O vento nos leva a se achegar a Deus. O vento, muitas das vezes, ele vem na nossa vida para nos treinar, para nos moldar, para que nós possamos compreender melhor o que Deus quer para cada um de nós. O vento não é ruim. O vento acontece com um propósito na nossa vida. Na vida de Jonas tinha um propósito esse vento. Só que esse vento trouxe consequência para as pessoas que estavam no barco. Quando nós tomamos decisão errada, nós podemos trazer consequência para aqueles que estão ao nosso redor, para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa igreja, para aqueles que estão ao nosso lado, no nosso emprego. Nós precisamos estar atentos para que a gente faça a vontade de Deus e não traga danos para as pessoas que estão ao nosso redor, pois o que Deus pede para nós fazer é possível ser feito. Deus jamais vai pedir algo para mim ou para você que não haja condição de ser feito. Se Deus pediu, há possibilidade. Talvez você não consiga enxergar, mas a Bíblia diz que nós não caminhamos por vista, e nós caminhamos por fé. Então é por fé que nós servimos a Deus. Nós servimos a Deus porque nós cremos na soberania de Deus e sabemos que Deus não vai nos abandonar. Na Bíblia há inúmeros textos provando que Deus sempre está conosco. Há um texto onde diz que 3 moços, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu acho interessante que até quando o Fábio colocou Sadraque, Mesaque e Abednego na cova dos leões, o leão não comeu eles, né? Não sei quem estava no dia, mas o Fábio estava pregando e ele mudou, inverteu, e ele colocou os 3 homens na cova do leão com Daniel, mas o leão não comeu os irmãos lá. Deus estava cuidando deles. É interessante que esses homens, eles foram para a fornalha, e a Bíblia diz que a fornalha ela estava preparada para destruir, foi aquecida 7 vezes mais a fornalha, mas Deus se fez presente com eles, e nem um botão, nada da roupa, nada, absolutamente nada aconteceu para eles. Eles estavam na direção de Deus. O próprio Daniel na cova dos leões, Daniel chega e o leão se transforma em leão de pelúcia. Serviu de travesseiro para Daniel, porque Deus estava com ele. A Bíblia diz que ainda que nós andássemos no vale da sombra da morte, Deus não vai nos abandonar. Ou seja, quanto mais quando Deus nos chama para realizar algo, Deus não manda a gente ir e fica alheio à situação. Deus continua no controle da situação. Então descansa, não abra mão daquilo que Deus chamou você para fazer. Talvez você olhe para as coisas que Deus chamou. 2 coisas podem acontecer. A primeira é que é uma coisa muito grande que você não possa fazer, e isso traz talvez um certo medo. Segunda coisa, talvez seja uma coisa muito pequena que você acha que não tenha nenhuma relevância, mas para Deus não há nada pequeno nem nada grande. Para Deus há o cumprimento e obediência àquilo que Ele fala, e se Deus pediu para fazer, faça com perfeição, pois Deus vai te recompensar. Deus é fiel. Jonas então, ele monta naquele barco, ele entra naquele barco, e o vento assola aquele barco, e o vento começa a balançar. Irmãos, eu nunca passei por uma tempestade no meio do mar, eu não sei como é que é. A única coisa que eu enfrentei certa vez foi uma turbulência num avião, e eu sei que é terrível. Não sei se alguém já esteve num avião com turbulência. É terrível, irmão. O ateu clama por Deus. Eu falo que ateu não existe. Ateu só existe se não tiver nenhuma turbulência, mas se houver, ele fala: Jesus, me salva aqui, porque o negócio é triste. Quem já passou por turbulência dentro de um avião sabe do que eu estou falando. É terrível, parece que está andando numa estrada de terra, lá no céu, não tem o que fazer, balança tudo, chacoalha tudo, né? E a gente lembra de Deus, turbulência. Mas imagine lá no meio do mar, irmãos, o mar se levanta, e o vento começa a balançar tudo, e as pessoas que estão lá veem do controle e acabou.
elas perderam o controle da situação. Ou seja, tudo aquilo que eles tinham por certo começa a ser destruído. Tudo aquilo que eles já tinham constituído passa a ser nada. E nós precisamos entender que o tempo e o querer não está nas nossas mãos. As coisas acontecem quando nós menos imaginamos. Esse ano algumas coisas aconteceram. No dia 1º de janeiro, no meio de um churrasco, meu cunhado perdeu a irmã dele. No meio do churrasco, estava fazendo churrasco, comemorando, e de repente a mulher passou mal e faleceu. Acabou tudo, não está no controle, no meio de uma festa. Esta semana, precisamente sexta-feira, eu estava bem tranquilo e de repente eu recebo uma ligação: vai socorrer o seu sobrinho que ele capotou o carro na estrada de Morungaba, 9 horas da noite. Eu fui lá, graças a Deus, Deus colocou a mão, não fez um risco. O carro ficou numa condição terrível, acho que deu até PT, né? Fala, perdeu tudo, perca total. Mas não fez um risco, não sei como ele ficou lá. Aliás, eu sei, né? Deus preparou o lugar para que ele ficasse. É como a barriga do peixe. O lugar era pequeno, não cabia ele, que era do meu tamanho. Mas ele ficou lá dentro, lá saiu, não fez um risco, nenhum arranhão. Deus guardou. Mas as coisas não estão no nosso controle. As coisas, quando nós não fazemos a vontade de Deus, elas podem piorar. Elas podem piorar. Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, as coisas podem se tornar mais difíceis, tanto para nós como as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, olha a responsabilidade que eu e você temos com a vontade soberana de Deus. O fato de nós abrirmos mão de cumprir e ser obediente a Deus, nós podemos trazer danos para as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que caminham com a gente. E aquele vento impetuoso, então, ele vem no mar e ele começa a causar destruição. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Cada um fazia aquilo que podia, cada um fazia aquilo que deveria fazer segundo o seu entendimento. E eles começaram então a lançar a carga, a aliviar a carga. Isso trazia perda. Começaram a perder aquilo que já era deles, pelo fato de alguém que estava no meio deles, fora da vontade de Deus. É interessante, irmãos. Eu passei por uma situação de Jonas alguns anos atrás na minha vida. Trabalhava numa empresa, e nessa empresa era de 2 pastores, essa empresa. E Deus nos abençoou muito. Quando nós chegamos para trabalhar lá, Deus foi muito fiel conosco, nos abençoou muito. Só que eu tinha feito um propósito com Deus, e eu disse: Deus, tudo bem, então, já que o Senhor tem algo a realizar na minha vida, a cumprir na minha vida, então veja bem, eu preciso que isso aconteça, e quando acontecer, então estou à tua disposição. Eu disse isso para Deus, e foi maravilhoso. Deus fez a parte dele, Deus faz, irmão, tranquilo. Se você fizer um propósito com Deus, fique certo que Ele vai trazer resposta. Só que tome cuidado, porque de repente você faz algo com Deus e depois acontece, é necessário fazer a sua parte. E aí aconteceu tudo de uma forma espetacular. As coisas aconteceram e foram maravilhosas. E eu me lembro que no mês de setembro, tudo que eu havia pedido para Deus aconteceu. E eu estava viajando e eu falei com Deus: olha, Deus, estou ganhando bem, as coisas estão boas. Eu tinha feito um propósito com Deus de pagar algumas contas. Eu tinha uma empresa e tinha passado por um período de dificuldade e tinha ficado devendo muito dinheiro, absolutamente muito. Eu tinha alguns cheques que haviam voltado, 123 folhas de cheque da minha empresa voltaram sem fundo. Eu tinha uns 80 cartórios que eu não conseguia pagar. Sei que dava um montante no ano de 2000 de 350, 360 mil reais. E eu pedi a Deus que Deus me honrasse e que eu pudesse cumprir todo esse propósito. E Deus foi fiel, eu paguei tudo, Deus me abençoou. Eu achei que nunca mais eu ia poder ter conta no banco, porque eu não podia passar nem na outra calçada dos bancos. A situação minha era bem delicada, mas Deus foi generoso comigo, e Deus me abençoou muito. E então eu me lembro,
A empresa tinha aberto para mim uma conta emprego, conta salário, só que eu não podia pegar talão de cheque. Que banco que ia dar talão de cheque para mim? Não tinha condição, irmãos. Aí minha esposa ligou e falou assim: olha, chegou 2 talões de cheque para você aqui. Eu falei: meu Deus, que bênção, oh, glória, estou na bênção. Irmãos, eu fiquei feliz da vida. Eu disse: Deus, então, aí o Espírito Santo falou comigo: pronto, tudo resolvido. E eu disse: Senhor, eu queria ganhar um dinheirinho, guardar um dinheiro, queria ajeitar a minha vida. Eu vou falar em números que não tem dificuldade. Na época eu tirava em torno de 20 mil reais por mês. Deus me abençoou muito. Nós tínhamos 6 vendedores na empresa, e Deus me abençoava que eu vendia mais do que os outros 5. Não mais no sentido de os 5 não vendiam o que eu vendia, mas não era eu, era Deus. Deus tinha um propósito. E eu então, qual patrão que ia me dispensar? Acontecendo tudo aquilo, eu era gerente de vendas, eu estava muito bem na empresa, estava tudo muito bem. Mas eu não entendi que Deus tinha algo e que eu havia feito um propósito com Deus. E eu decidi por mim mesmo fugir daquilo que Deus estava me chamando para fazer. Irmãos, a empresa existe até hoje porque eu saí de lá, porque senão não existiria. Começou a acontecer algo na empresa terrível, e conforme eu disse, os 2 patrões, eles eram pastores, e eu cheguei a contar o que estava acontecendo na minha vida. Eles já sabiam, mas eu contei. Eles disseram: não tem nada a ver, isso é coisa da sua cabeça. Eu falei: não é, enquanto eu estiver aqui não vai prosperar essa empresa. Bom, eu vou resumir. Eles acabaram a sociedade, a empresa foi para um galpão menor que essa igreja, e eles quase perderam tudo que eles tinham. Acabaram a sociedade, um foi para um lado, o outro ficou com as dívidas. Eu saí, eu acabei perdendo tudo que eu tinha juntado. A situação foi bem delicada, e começou um processo na minha vida e um processo na vida da empresa. Esse ano a empresa fechou com um galpão de 1.500 metros, 36 funcionários. Deus abençoou muito eles, mas depois que eu saí de lá, porque eu era Jonas, eles não iam me colocar para fora. Entenda bem que quando alguém tem um chamado de Deus na vida, ele precisa ser responsável, porque ele pode trazer dano para as pessoas que estão ao lado dele, se ele não cumprir aquilo que Deus chamou ele para fazer. Não importa o que seja, não importa o que Deus chamou. Deus fala para Jonas aqui ir até Nínive. Deus não fala nada mais com Jonas. A Bíblia não relata que Deus falou: Jonas, você vai ter que ir em Nínive, você vai ter que apanhar, você vai ter que fazer isso, vai acontecer isso. Não, só vá até Nínive, eu tenho algo para realizar lá. Resumindo então, Deus é fiel. E quando eu entendi, Deus mudou a minha história também. Eu passei um perrengue na minha vida. Eu passei um ano de sofrimento. O vento veio de novo na minha vida, quando tudo estava bem. Entenda isso, irmãos. Se Deus tem te abençoado, glorifique a Deus. Se Deus está fazendo coisas grandes da sua vida, principalmente na vida financeira, entenda que é Ele. Dá o crédito para quem merece. Nós somos só um lápis na mão de Deus. Deus fechou todas as portas para mim, e eu tive que passar por um vento, e depois Deus abriu as portas novamente. Deus é fiel, continua sendo o mesmo, mas nós precisamos entender, então, para que sofrer? Mas Jonas então, ele está sofrendo ali, e as pessoas já estavam perdendo as coisas que já eram delas. Aquelas coisas que estavam no barco já eram coisas adquiridas, já eram coisas que pertenciam ao barco. Não sei de quem era, se estavam levando, se era carga, mas eram coisas que eram inerentes, coisas que já pertenciam ali, e as coisas foram jogadas ao mar. Acontece que no meio de toda essa confusão, Jonas desceu até o porão e se deitou, dormia profundamente. Olha que coisa interessante. Jonas estava lá, o barco balançando e ele dormindo. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós sabemos que muitas coisas não estão acontecendo porque nós não temos coragem de dar mais um passo. Nós sabemos que muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não queremos. Jonas estava ali deitadinho, o vento balançando, as coisas acontecendo, mas ele não tomava uma posição, ele não se posicionava. Ele estava ali, para ele está tudo muito tranquilo, e o mal assolando a embarcação, até que o mestre do barco, a pessoa responsável, ele desce e vai até Jonas. Eles lançam sorte e a sorte cai sobre Jonas. Interessante, né? A sorte caiu sobre Jonas e ele vai e lhe pergunta: explica para nós, quem é você? Da onde você veio? Quem tu és? O porquê está acontecendo tudo isso?
E aí Jonas então fala: eu sou hebreu, eu creio no Deus vivo, eu estou aqui fora do propósito de Deus, e por isso então este mal sobreveio, e por esse motivo todas essas coisas estão acontecendo. E aí então o mestre diz: por que fizeste isso? Que mal que nós te fizemos para que você trouxesse tamanha destruição para nós? Por que você fez isso? E aí Jonas então ele diz algo interessante. Jonas ele diz: olha, toma-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entende? Que há coisas que nós precisamos colocar para fora. Tem coisas que acontecem, às vezes nós trazemos Jonas para a nossa vida, sabia? Que às vezes, em nome de proteger, nós colocamos Jonas dentro do nosso barco. A pessoa está fugindo e nós trazemos Jonas e deixamos Jonas quietinho. Está quietinho, não está fazendo nada, está até fazendo a parte dele. Jonas pagou, está fazendo a parte dele. Mas Jonas diz assim: tomai-me e me lança no barco. Ou seja, eu não vou sair, eu estou aqui. Se vocês quiserem, é só vocês me lançar no barco. Também é necessário que eu e você possamos olhar e ver as pessoas que estão caminhando com a gente. Existem muitas vezes coisas acontecendo na nossa vida que nós somos culpados. Nós trazemos e as coisas começam a acontecer ao nosso redor, coisas terríveis começam a acontecer na nossa vida e não entendemos por quê. É hora de tomarmos atitude, e principalmente quando tivermos uma direção de Deus. Porque Deus fala, irmão, Deus continua sendo o mesmo, e se Deus falou, não tenha medo. Aqui nesse caso Jonas diz: olha, me lança ao mar, vocês peguem e me jogam no mar. Se vocês jogarem no mar, então o mar se aquietará. Jonas sabia de tudo. Na verdade, Deus não esconde nada de ninguém. Quando as coisas não vão bem na nossa vida, nós somos o primeiro a saber o porquê não vai bem. Às vezes as nossas finanças não andam tão bem, e nós não falamos para ninguém, mas lá no nosso íntimo, o Espírito Santo com certeza está nos falando: você não está sendo fiel, pois se você for fiel, você vai ser abençoado. Às vezes nós nos enganamos, mas nós sabemos. E quando nós entendemos então que a vontade de Deus, ela deve sobressair, e nós somos chamados para obedecer, não para questionar, então a bênção de Deus recai na nossa vida. Jonas então é lançado ao mar, e o mar se aquieta. O mar se aquieta e tudo volta à calmaria, tudo volta ao que era para estar acontecendo. Jonas deixa de ser empecilho naquele local, e Jonas vai para o lugar onde Deus preparou. Jonas vai para o ventre de um peixe, que muitos questionam se é baleia. Eu acho até interessante que o questionamento é o tamanho do peixe, e ninguém perguntou se Deus diminuiu Jonas para colocar dentro do peixe, porque assim como Deus quis colocar Jonas dentro de um peixe, Deus poderia diminuir Jonas para colocar dentro do peixe. E por que não Deus não poderia fazer isso? Quem sabe for um lambari, não sei o tamanho do peixe, né? Eu até brinquei hoje de manhã, nós estávamos falando, surgiu o assunto de Jonas. É interessante que algumas figuras tem até banquinho, tem lamparina, né? Para as crianças entender Jonas ali na barriga do peixe orando. Nós não sabemos, nós sabemos que Deus leva Jonas até o ventre de um grande peixe, e ali Deus começa a trabalhar na vida de Jonas. Eu não sei como está a sua vida nessa noite. Talvez você já esteja dentro de um grande peixe, talvez você esteja já na barriga de um peixe, ouvindo Deus falar com você, clamando a Deus, questionando a Deus, perguntando algumas coisas para Deus. Não sei, eu não sei. Uma coisa eu sei, que o Deus que chamou você para realizar algo é o Deus fiel, que vai te capacitar a realizar aquilo que Ele propôs para você. Jonas então ele passa por esse processo, e aí depois veio novamente a palavra de Deus a Jonas. Olha como é interessante, Deus não muda. Deus não voltou e falou: Jonas, e aí, está contente, Jonas? Você viu o que aconteceu com você? Você viu quanta destruição aconteceu por sua causa? Você viu o problema que você causou para um monte de pessoas? Você viu o que eu precisei fazer?
para que você estivesse aqui? Não. No capítulo 3, novamente vem a proposta de Deus, novamente vem uma direção de Deus, e a Bíblia diz: olha, veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Ou seja, a palavra do Senhor é uma só, e a direção do Senhor é a mesma. Por isso, não faça nada se você não sentir paz de Deus no teu coração. Tudo que você fizer, se não houver paz, é melhor ficar quieto e não fazer nada. Nós só podemos tomar atitude quando tivermos paz, porque Deus não muda. Nós vemos constantemente, e eu sei que você já viu algumas vezes, e eu também já vi inúmeras vezes, pessoas sem entendimento nenhum falar que Deus falou algo, e depois de 2, 3 dias muda aquilo que Deus falou. Esse Deus não existe. Esse Deus é um Deus que algumas pessoas acabam inventando para si próprio, criando para si próprio. Deus é soberano, Deus é um só, e a direção de Deus continua sendo a mesma. Deus nos chamou para algo muito especial. Deus chamou a igreja, convocou a igreja para algo grandioso. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Nós fomos chamados para ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Isso é para todos nós, e Deus não muda. Passam gerações e gerações e a palavra de Deus continua sendo a mesma. Nós precisamos tomar cuidado, porque coisas acontecem porque nós deixamos de ouvir Deus e damos mais valor às vezes àquilo que o nosso coração, aquilo que a nossa razão está dizendo, e deixamos Deus de lado. Deus continuou sendo o mesmo com Jonas e nem questionou. Eu acho lindo quando Deus não questiona Jonas. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que não importa o que nós fizemos até o dia de hoje. Talvez Deus nos chamou para fazer algo e nós não fizemos, mas não importa. Deus não vai ficar jogando na nossa cara. Deus vai nos dar uma nova oportunidade. Nós servimos a um Deus de oportunidade, e Deus dá uma nova oportunidade para Jonas, e Deus fala: Jonas, a palavra é a mesma. Estou dizendo novamente: dispõe-te e vai até a cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Observe que Jonas pagou um alto preço, criou coisas terríveis pelo fato de fugir da vontade de Deus. Mas aqui no capítulo 3 diz que Jonas se dispôs, e Jonas foi até Nínive. E é interessante que o texto não diz que ele foi de boa vontade, ele não foi lá para testemunhar, para chegar lá e falar assim: gente, eu preciso contar o testemunho, veja bem o que aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com vocês. Não, a Bíblia diz que a cidade demorava em torno de 3 dias para percorrer. Não é isso que diz aí na sua palavra? A palavra de Deus diz assim: ó, levantou, pois, Jonas e foi até Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de 1 dia. Então não deu tempo de Jonas explicar. Jonas começou a simplesmente falar aquilo que Deus queria fazer, aquilo que eles deviam fazer. Jonas passou, segundo alguns historiadores, quase correndo a proclamar o Evangelho. Ou seja, se você estiver fazendo a vontade de Deus, não importa o que as pessoas falam, importa que você faça a vontade de Deus. Deus é soberano para cumprir os propósitos que Ele propõe para que nós venhamos fazer. Não importa, a obra é de Deus. Não importa se era 3 dias, 1 semana, 15 dias, 20 dias, Deus não está condicionado ao tempo. Jonas então ele passa na cidade e ele proclama. E é interessante que quando Jonas começa a falar, o temor ele entrou no coração das pessoas, e as pessoas começaram a se posicionar e se quebrantar, a ponto de o rei tomar uma decisão. E olha, chegar até o rei essa decisão, a Bíblia diz que o rei rasgou as suas vestes, se vestiu em panos de saco, se humilhou na presença de Deus, e Deus mudou o destino daquela cidade. Então, a obediência de Jonas, quando Jonas decide fazer a vontade de Deus, produz resultado.
tanto na vida de pessoas, como na vida do próprio Jonas. Se nós formos depois estudar um pouquinho mais, nós vamos ver a respeito do que aconteceu na vida de Jonas. Jonas ficou um pouco descontente, mas também Jonas entendeu a lição que Deus estava aplicando na sua vida. Deus continua sendo o mesmo. Deus está nos chamando, conforme eu disse, é um ano de gerar. Deus quer nos usar, quer usar a mim, quer usar a você para uma grande obra. Deus quer fazer algo especial nas nossas vidas. Pode ter certeza que Deus vai te usar, independente do lugar que você esteja. Deus vai te usar. Olha, aconteceu algo muito interessante esses dias. Nós viajamos e eu fui para um hotel, ficamos no hotel alguns dias, e eu não falei para ninguém que eu era pastor. Eu não costumo me posicionar como pastor em lugar nenhum. Eu tenho um nome, meu nome é Donizete. Não sou pastor, eu sou pastor da igreja. Eu não sou pastor da cidade toda. Eu sou pastor das ovelhas que me tem como pastor. Mas nós ficamos num lugar e conhecemos um grupo de pessoas. E no decorrer dos dias que ficamos, nós fomos nos conhecendo e nós fomos procurados por essas pessoas depois de alguns dias. E estas pessoas, elas estavam com algumas dificuldades, e eu entendo o porquê que Deus nos levou até aquele lugar. Havia pessoa com depressão, num estado lastimado, a ponto de não sair de casa. Pessoas que foram para lá. Eu me lembro que no último dia nós sentamos com um casal lá de São Vicente. Eles disseram que iriam conversar com a gente, eles estavam indo embora, eu não sabia o que eles iam falar. E a pessoa rasgou o coração. A pessoa que sorriu o tempo todo. Jamais eu imaginava que estava no pé que estava, mas pessoa que precisava ser ministrada, pois foi para ser curada. E Deus, por misericórdia, permitiu que a gente estivesse lá e pudesse trazer uma palavra que eu creio que fez a diferença na vida dessas pessoas. Então, meu irmão e minha irmã, nada acontece por acaso nas nossas vidas. Basta nós estarmos na direção de Deus. Aonde você está, aonde você for, aonde você estiver, Deus vai se manifestar através da tua vida. Você é boca de Deus, mas é necessário ter esse entendimento. Deus está nos chamando para algo especial. Eu sei que o mundo está nos apertando. Se nós olharmos, nós vamos ver que as coisas estão acontecendo. E hoje, se nós pararmos para pensar, não é tão simples reunir uma comunidade como essa num domingo. Tem tantas outras coisas acontecendo. Tem igrejas virtuais, aonde nem precisa ter muito compromisso. Tem. É importante, eu até acredito que seja importante, mas eu acho que nada pode roubar essa comunhão de nós estarmos juntos. Nada pode roubar o sentimento de nos reunirmos em família para adorar o Senhor, ouvir a voz do Senhor, compartilharmos da comunhão. Nada pode roubar isso da nossa vida. E para isso nós precisamos nos esforçar. Por isso que eu disse que esse ano é o ano de gerar, é o ano de posicionamento. Então não fique indeciso. Deus te chamou para algo grandioso. Não fique na barriga do peixe se já está. Saia de dentro da barriga do peixe. Se está num barco trazendo problemas, pule no mar, não se preocupe, se lance na presença de Deus. Creia na fidelidade de Deus, e Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Esse ano será especial. Uma cidade toda foi salva, pois Jonas decidiu obedecer a Deus. A nossa obediência produz resultado na nossa vida, assim como a desobediência produz transtorno. Faça como a vontade de Deus. Vamos agir conforme a vontade de Deus na nossa vida. Deus nos chama na individualidade. Deus permite que a gente se reúna no coletivo, sim, mas Deus fala com cada um na individualidade. Então nada é pouco para Deus, mas a obediência é o que importa para Deus. Deus é o mesmo, e Ele tem nos chamado para obedecer. E a palavra de Deus para nós é: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Não importa o estado que você se encontre, importa que a palavra de Deus continua sendo a mesma. E eu quero orar com você nessa noite. Convido você a se colocar em pé, para que a gente possa estar orando. Aleluia.
Aleluia. Feche seus olhos por um instante. Por gentileza. Eu queria que você pensasse um pouquinho em Jonas. Eu queria que você pensasse um pouquinho numa pessoa chamada Jonas. Pensa numa cidadezinha, de olhos fechados. Tenta chegar lá na cidade onde Jonas estava. Tenta se situar. Tenta ir para onde Jonas estava. Pense em Deus convocando Jonas. Pense, olhe lá um homem sentado, tentando ouvir Deus falar. Olhe lá. Se você pensar, você vai conseguir enxergar Jonas. Agora pense que é você que está nesse lugar, que Deus está te chamando. Agora eu queria que você tomasse uma decisão. O que você vai fazer com aquilo que Deus está falando ao seu coração? 2017 talvez você fugiu. 2016 talvez você fugiu. 2015 talvez você fugiu também. Talvez você esteja fugindo desde o primeiro dia que você entrou na igreja. Mas Deus te deu uma nova oportunidade. Nós já estamos em 2018. Já passou um mês quase. E o ano todo vai passar muito rápido. Se nós não nos posicionarmos, muitas coisas vão deixar de acontecer por nossa causa, ou muitas coisas vão acontecer por nossa causa. Então eu queria que você refletisse o lugar que você está e o que Deus tem falado com você. Não abra mão da vontade de Deus, não abra mão da voz de Deus, seja obediente a Deus. Se você tem ouvido Deus falar ao seu coração, essa noite é noite de posicionamento, é noite de disposição. Dispõe-te para fazer a vontade de Deus. Não abra mão da vontade de Deus. Talvez a vontade de Deus vá contra até os seus princípios, até aquilo que você aprendeu. Talvez a vontade de Deus vá contra aquilo que os teus familiares ensinaram você. Mas a vontade de Deus é uma só. Há pessoas dessa cidade que talvez nessa noite vão partir sem ter uma oportunidade real de passar a eternidade com Deus. E o que nós vamos falar para Deus? O barco continua chacoalhando. Todos os dias morrem pessoas nessa cidade sem ouvir falar de Deus. Não estou dizendo para pescar em aquário nenhum não, tá, irmão? Estou dizendo para ir nas igrejas, chamar pessoas para estar aqui conosco. Mas conforme eu disse, é um ano de gerar. E a palavra de Deus é: Nínive está aí, Itatiba está aí. O que nós vamos fazer em 2018? É uma convocação. Deus está nos chamando. Só se dispor. As palavras vão estar no seu lábio, os recursos vão estar nas suas mãos, mas você precisa se dispor. Se dispor. Que a palavra é a mesma. Ir e pregar o Evangelho. Eu quero orar com vocês. E gostaria que vocês refletissem a respeito disso durante essa semana aí. Quem sabe esse ano seja um ano que vai marcar a sua história. Deus continua sendo o mesmo. Aleluia. Então, se você deseja, se Deus tem falado ao seu coração, se você deseja uma mudança real na sua vida, porque às vezes entra ano e sai ano, continua tudo do mesmo jeito. Hoje é o dia. Mas decida obedecer a Deus. Não brinque com as coisas de Deus. É necessário decisão. Nós vamos estar orando, e eu creio que o Espírito Santo continuará ministrando no meu e no seu coração. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos te agradecer. Eu te louvo, Deus, pois esta noite eu sei que ela é importante para nós. Talvez, ó Pai, em alguns momentos nós agimos como Jonas, fugindo da responsabilidade, talvez se escondendo até mesmo num lugar impróprio.
ficando quietinho, para que ninguém possa nos enxergar nesse local, assim como Jonas foi para o porão. Talvez nós estejamos em algum momento vivendo num porão, alheio a toda a situação, não querendo fazer nada, Senhor. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Nós sabemos que temos responsabilidade para com o Senhor, pois o Senhor nos chamou, não questionando quem nós éramos, mas o Senhor nos deu uma nova oportunidade. O Senhor trouxe vida abundante ao nosso coração, ao nosso destino. Nos ajuda, Senhor, dá-nos entendimento. Talvez nós, em algum momento, até nos lançamos ao mar, ou fomos jogados ao mar, mas ainda é pouco, sem poder enxergar as coisas que estão acontecendo, sendo trabalhado pelo Senhor. Mas eu creio que esse ano não é ano de ficar na barriga de peixe nenhum. Não é ano, ó Deus, de ficar escondido em nenhum lugar, mas é um ano de avivamento no nosso coração, na nossa vida. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que todos que aqui estão possam, assim como Jonas ouviu a voz do Senhor, numa segunda instância, fazer aquilo que o Senhor tem proposto, e que nós possamos nos alegrar com as coisas que o Senhor entregará nas nossas mãos. Toma cada um de nós, ó Pai, toma o nosso destino nas tuas mãos, honra cada um que aqui está, cada família representada aqui, que seja abençoada pelo Senhor, que o Senhor seja prioridade nas nossas vidas, não somente nos nossos lábios, mas nas nossas atitudes, que nós possamos, ó Deus, fazer aquilo que é do teu agrado, nos leva ao entendimento maior da tua vontade, ó Pai, nos capacita a viver uma vida coerente com a tua palavra, nos ajuda, Senhor, a ter entendimento da tua soberania sobre a nossa vida e a nossa família, Pai. E nos abençoa, Senhor, em tudo que nós nos propormos fazer. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, que nesta noite muitos Jonas, ó Deus, possam ouvir a tua voz, Senhor. Nesta noite, ó Pai, Jonas seja levantado no nosso meio para realizar a tua obra, Senhor. Pai, que haja disposição, que haja alegria no nosso coração. Deus, toma nas tuas mãos a nossa vida, realiza o teu querer, opera milagres, sinais, ó Deus, nos fortalece. Pai, nos dá entendimento de quem tu és, ó Pai. Alegra o nosso coração, ó Deus, nos fortalece cada vez mais, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, realizar o teu querer com alegria no coração, fazendo a tua vontade, ó Pai. E nenhum de nós, em absoluto, possa se esconder da tua presença ou fugir, tentar fugir da tua presença. Mas que esta noite, ó Pai, fique marcada na nossa vida, e que este ano seja especial, ó Deus, e que todos aqui possam produzir segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, ó Deus, que haja uma chama ardendo no nosso coração, que o Espírito Santo ministre no nosso coração, que haja alegria no nosso coração, que haja um mover sobrenatural na nossa vida, na nossa família, no seio da igreja, Senhor, nos nossos ministérios. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que haja paixão pelas almas, ó Deus, que ainda precisam ouvir falar a respeito do Senhor. Que todos aqui, ó Deus, possam entender o princípio da tua obra, que possamos nos posicionar somente como meros instrumentos, e que o Senhor realize o teu querer através de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja e nos fortalece. Amém e amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Deus possa nos abençoar, trazer alegria ao nosso coração e nos fortalecer para a grande obra que Deus tem nas nossas vidas. Pode se acertar por um instante. Aleluia. Hoje é dia de ceia. Hoje é um dia muito especial. É um dia de bênção nas nossas vidas. É um dia que traz muita alegria ao nosso coração. Nós estamos já iniciando o ano, né? É a primeira ceia que realiza aqui no ano de 2018. E creio que se o Senhor não vier buscar a igreja e não nos chamar na individualidade, talvez no próximo mês nós possamos nos reunir aqui novamente.
Eu queria, antes de ministrar a ceia, falar a respeito de algumas coisas e algumas direções que a igreja tem tomado, né? Nós temos orado a Deus e já conversado com alguns irmãos a respeito de algumas coisas para esse ano. E nós cremos sim, já fizemos alguns propósitos com Deus para que a gente possa realizar muitas coisas aqui na igreja, né? Nós vamos realizar em breve uma assembleia da igreja para compor a diretoria. A diretoria está com alguns irmãos já não estão mais com a gente aqui, e nós vamos compor a diretoria. Então eu acredito que dentro de muito breve nós vamos fazer uma assembleia para poder definir algumas coisas. Também vamos trabalhar para o crescimento da igreja em vários departamentos, né? Então você que deseja fazer algo, nos procure. Você que deseja realizar algo na casa do Senhor, pode nos procurar, e tem trabalho para todo mundo fazer, e eu creio que Deus vai nos abençoar. Também em relação ao Vale do Jequitinhonha, nós gostaria muito de contar com a oração dos irmãos para que a gente possa continuar lutando lá no Vale do Jequitinhonha. A obra de Deus, ela está sendo realizada, muitas coisas têm acontecido. Esses dias nós fomos abençoados com a visita de alguns missionários que foram lá, e eu creio que Deus enviou para fortalecer o casal de missionários que está lá. Foi 70 missionários lá no Vale do Jequitinhonha, de uma vez só, né? 70 missionários. E eu não pude falar com eles depois porque ficamos sem sinal lá, então eu não consegui falar com eles, mas eles foram tomar café lá no Acate, né? Eles foram lá e tomaram um cafezinho lá, e eles se propuseram a nos ajudar. É um pessoal de São Paulo, da Igreja Batista. E aí hoje eles convidaram o casal para ir em Setupinha, que eles vão fazer um culto. E eles estão fazendo um culto lá. Eu recebi uma mensagem antes de vir para cá, e à noite eu vou ligar para saber como é que vou e tal também, né? Mas eu sei que é providência de Deus. De alguma forma, Deus está cuidando e fortalecendo. Por que eu estou falando isso? Porque chegou o final do ano e os compromissos foram acontecendo, e nós estávamos orando, né, para ver como que nós íamos continuar. Nós vamos continuar sim, mas pedindo uma direção para Deus, para que a gente não pare, para que a gente avance. E a gente sabe que a obra de Deus, para ser realizada, é necessário esforço. Então, o primeiro esforço deve acontecer de joelhos. Eu convido a igreja, convoco a igreja para estar orando. Nós temos algumas responsabilidades. Nós queremos honrar todos os compromissos, né, e cumprir a vontade de Deus naquele local, mas para isso nós não podemos parar de orar. Nós não podemos parar de orar. Lembre sempre na sua oração do Vale do Jequitinhonha. Lá o Magno e a Fabiola está lá, é um casal aqui da igreja. Lembre-se sempre deles, coloque em oração, pois não é fácil a obra de Deus naquele local. Deus tem feito grandes coisas. Eu falei a respeito de algo que estava acontecendo lá. Deus colocou a mão, as coisas estão se resolvendo, e eu creio que a bênção de Deus, ela se manifestou naquele local. E nós temos então algumas coisas que nós definimos para esse ano, e uma das coisas que nós definimos é que nós vamos 3 vezes esse ano lá para o Vale do Jequitinhonha. Nós vamos no mês de março, julho e dezembro. Terceira semana de março, terceira semana de julho e primeira semana de dezembro. O que nós vamos fazer lá no Vale? Antes de mais nada, nós vamos lá para levar o nosso apoio para o casal do missionário que está lá. Antes de mais nada. E nós vamos lá para levar alimento também. Roupa, irmãos. Foi pedido para nós para que não levasse mais roupa, pelo menos por um tempo lá para o Vale. Porque tem muita roupa lá. No fim do ano, algumas igrejas foram lá e levaram um monte de caminhão de roupa para lá. Então eles estão extremamente abastecidos de roupa. Então não vamos nos esforçar com roupas por enquanto. O que nós precisamos levar lá é alimento. Então eu queria já convocar os irmãos, para que os irmãos pensassem a respeito disso, lembrando que nós vamos na terceira semana de março. Então nós temos fevereiro inteiro, né, e uma parte de março para poder arrecadar esses alimentos. Então eu gostaria de convidar você a participar disso. Então traga alimento para a igreja. Nós vamos guardar, não aqui na igreja, nós vamos guardar no lugar, porque aqui nós estamos
encontrando algumas limitações para guardar alimento, mas pode trazer. Observe o alimento. Veja bem, como nós vamos em março, observe a validade dos alimentos. Porque teve uma vez que a gente foi para lá e a gente levou acho que 400 cestas, alguma coisa assim, tinha muito alimento vencido, é isso? Muito alimento vencido. Então aí não tem como levar. Então, se você for doar alguma coisa, dê uma olhada na validade dos alimentos. Lembrando que sempre seria bom que os alimentos que você vai trazer, ele doe até julho. Vamos pensar assim, que vai ser quando a gente vai levar novamente, né? Um pouquinho antes e tal, mas observe a validade dos alimentos. Nós precisamos de arroz, feijão, óleo. Nós vamos colocar uma lista lá no painel de missões dos alimentos que nós precisamos. Então esteja cooperando, porque se nós conseguirmos levar esses alimentos, já vai facilitar um pouco para que a gente continue a realizar esse trabalho lá no Vale. Lembrando que hoje a gente tem 52 crianças que estão conosco. Todos os dias essas crianças vão lá, elas tomam café, elas almoçam, elas tomam café à tarde, né? Então elas tomam lanche para ir embora para casa. Então não é tão simples assim. Essa conversa de que onde come um, come 10, isso daí não funciona muito não, tá? Isso aí talvez funcione um dia, mas todos os dias não funciona. Então nós precisamos manter isso lá no Vale. Nós temos tido um apoio do prefeito da cidade. Eles conseguiram um psicólogo para nós. Então toda semana tem um psicólogo nos ajudando lá. Tem tido lá também um curso de violão, de informática. Bastante coisa tem acontecido lá e nós temos planejado realizar mais algumas coisas e vamos passar para os irmãos, né, tudo que está acontecendo lá. Mas nós contamos com a ajuda dos irmãos. Nós falamos de gerar, e esse ano com certeza nós vamos gerar também lá no Vale do Jequitinhonha. Então nós vamos voltar a tirar uma oferta missionária todo mês, e a primeira oferta missionária vai ser domingo que vem. Então se prepare para a oferta missionária. Nós não vamos fazer carnê, não vamos fazer nada, mas nós precisamos também de recursos para poder manter os missionários lá. Nós gastamos hoje 5.500 por mês para poder manter eles lá e manter o trabalho lá no Vale. Então nós contamos com a generosidade dos irmãos. Então pense a respeito da obra missionária. Durante essa semana pense a respeito da obra missionária. Pense a respeito, sabe por quê? Porque Deus pode chamar você para ir para o campo missionário no dia de amanhã. E é tão interessante, irmãos, que a Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantarmos nós vamos colher. E se na época que nós temos a oportunidade de plantar, nós não plantarmos, quando chegar o dia de colher, talvez a gente não tenha o que colher. Então nós estamos para plantar. Então pense, se esforce, vamos trabalhar junto. A igreja que está lá é a mesma igreja daqui, não há nenhuma divisão. É um trabalho, uma direção de Deus, e nós queremos avançar lá no Vale do Jequitinhonha, um lugar que Deus nos colocou numa direção. Nós não fomos lá porque nós queríamos fazer algo, até para se aparecer, porque não há nenhum benefício em andar 1.200 e tantos quilômetros para poder realizar algo. Nós fomos lá debaixo de uma direção de Deus, já estamos lá há alguns anos e pretendemos realizar muitas coisas lá na direção de Deus. Então se prepare, irmãos, ore a Deus, ore com afinco, fale: Deus, eu quero fazer parte dessa obra, eu quero estar junto com os irmãos lá, eu quero participar dessa obra, e Deus com certeza vai trabalhar na sua vida e vai preparar algo substancial, e pode ter certeza, e também Deus vai trazer recompensa para você. Lembre-se sempre, quando você for fazer uma oferta missionária, lembre-se sempre do menino dos 5 pães e 2 peixes. Eu ia diminuir os peixes, aumentar o pão aqui, ainda bem que eu lembrei. Lembre-se sempre, havia uma multidão de pessoas. Tinha muita gente naquele local que tinha lanchinho no Borná. Que naquela época usava Borná. Quem já usou Borná aqui? Ninguém, só eu? Tem gente que usou assim. O Ronaldo usou, olha lá, o irmão lá atrás usou. Teve gente que usou Borná, sabe o que eu estou falando. Tinha muita gente que tinha lanchinho, irmãos. Tinha, só que tinha medo de faltar. A Bíblia diz que nós temos que aprender com as crianças, porque delas é o reino do céu. É com as crianças, com a simplicidade das crianças. Gente,
Esses dias eu estava pensando a respeito desse menino. É só uma criança para pensar assim. Estão precisando de lanche. Aí o menino fala: eu tenho lanche aqui. É uma multidão, irmãos. E crente come. Gente, os irmãos sabem que crente come e bebe. Não é fácil, não. Mas o menino acreditou. Eu lembro uma vez, irmãos, que o meu filho, o Juninho, eu estava numa situação um pouco delicada, né? Eu estava de a pé, eu não tinha veículo. Eu acho que eu tinha uma motinha, bem velhinha. E aí o Juninho me deu uma moeda de R$1. Ele era pequenininho, irmãos. Ele falou: pai, ó, o senhor comprar o carro do senhor. É verdade, ele deu uma moedinha. Sabe o que eu fiz com a moedinha, irmão? Eu guardei, eu acreditei. E no tempo de Deus eu consegui comprar um carro. Com aquela moedinha, não, o princípio daquela moedinha. Uma criança, se o teu filho te der uma moeda para comprar um carro, você vai falar para ele? Vai falar que não dá para comprar? Vai matar o sonho dele? O que você vai fazer com aquilo que ele sonhou? Pense a respeito disso. Era o sonho dele. Falou: pai, vai lá e compra um carro. Olha que facilidade, né, irmãos? O menino fez a mesma coisa. Ele falou: está aqui, ó. Pode alimentar a multidão. O milagre aconteceu. A Bíblia diz que uma multidão foi alimentada. E eu acho que aquele menino era bom de comer, irmãos, porque ele estava com 5 pão. O menino comia bem. Não é, criança? O bornazinho estava cheio. O criança usava bornar, por isso que eu estou falando para ele lá. Os irmãos que não conhecem bornar não entendem, mas o bornazinho dele estava cheio. Ele deve ter comido uns 10 pão naquele dia, irmão, porque ele viu aquela multiplicação. Ele falou: não, hoje eu vou me esbaldar. Ele comeu, ele não ficou sem comida. A multidão inteira se alimentou. E ainda sobejaram 12 cestos de pães. O que nós aprendemos com isso? Que se nós dispormos, Deus vai abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Vai nos abençoar com sobra, com abundância, com medidas recalcadas, com coisas que nós não conseguimos compreender. Então, se você quer viver o sobrenatural, entenda: o terreno mais fértil que existe para semear é a obra missionária. Não existe nenhum terreno tão fértil como a obra missionária. Então, se você pensar a respeito disso, pode ter certeza, e se esforçar, Deus vai fazer algo grandioso na sua vida. E quem sabe, em breve, Deus vai gerar outros campos missionários nessa igreja, outros lugares para nós alcançarmos. Mas até então nós temos Nínive, nós temos o Vale do Jequitinhonha, e eu conto com a igreja. Então ore a Deus, fale com Deus. Não deixe para separar a sua oferta no domingo aqui. Hoje é culto missão, não lembrei, aí eu vou dar uma oferta. Não é assim. Eu quero que você faça com entendimento. Quero que você pense a respeito. Quero que você coloque em oração. Fala: Senhor, eu quero participar. Senhor, eu quero fazer parte da obra do Senhor. Com entendimento. Conforme o Ronaldo disse, nós não estamos preocupados com o dinheiro de ninguém. Não é a nossa intenção. Nós queremos sim ver o crescimento da igreja em todos os âmbitos. E nós sabemos que o caminho é esse. Nós entendemos o propósito de Deus e nos posicionarmos diante de Deus. E com certeza coisas grandes vão acontecer lá. A obra é difícil, mas Deus é fiel. E com certeza Deus vai nos abençoar, né? Não vai cair uma mala de dinheiro aqui na igreja, mas quem sabe Deus dá o recurso para mim e para você, para que a gente possa conseguir manter essa obra lá, e com alegria, fazendo a vontade do Senhor, e vidas serão tocadas e conhecerão Jesus naquele local. Pessoas que talvez você nunca vá conhecer aqui em vida, mas quem sabe um dia na eternidade você possa ter a oportunidade e vai ver que valeu a pena o seu investimento. Então pense a respeito disso e com certeza Deus vai abençoar. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Versículo 26,
Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo isto, que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber convosco no reino de meu Pai. É interessante que quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o Senhor Jesus estabelecendo uma aliança, trazendo bênção para as nossas vidas e fazendo uma promessa extraordinária. Promessa essa que um dia vai se cumprir. Promessa essa que com brevidade eu creio que vai acontecer. Vai chegar um dia onde eu e você vamos ter a oportunidade de cear com o Senhor, de participar de uma mesa especial preparada pelo Senhor. Mas a Bíblia diz que quando nós nos reunimos é necessário trazermos à memória o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. E é isso que nós fazemos nessa noite. Nós nos reunimos diante da mesa, trazendo à memória, lembrando aquilo que foi feito por nossa causa, para que pudéssemos nos reunir aqui. O Senhor Jesus se fez homem, veio à terra, participou das coisas da terra, caminhou aqui na terra, sentiu as emoções que nós sentimos, chorou, andou por esta terra, se angustiou em algum momento, sentiu tudo o que nós sentimos. Veio com um propósito, veio com uma missão e não abriu mão da sua missão, foi até o fim. Morreu na cruz do Calvário, uma morte horrível, destinada àqueles que eram desprezíveis. Não questionou, foi levado ao matadouro como ovelha muda, não abriu a boca. Quantas vezes nós questionamos? O Senhor Jesus é o nosso exemplo, quietinho, foi e cumpriu. E por essa causa, por este motivo, nós podemos nos reunir aqui nessa noite com alegria. A Bíblia também diz que se nós não comermos e não bebemos deste cálice, nós não temos parte com o Senhor. Então é muito importante que a gente participe da mesa do Senhor. Às vezes nós ficamos questionando do porquê ou por algum motivo nós deixamos de participar. O Senhor Jesus jamais nos chamou para excluir. Pelo contrário, até mesmo Judas participou da ceia, mesmo já tendo feito coisa errada. O Senhor não o excluiu, Ele incluiu. E o Senhor quer nos trazer para perto. Quando nós deixamos de cear, nós vamos nos tornando fracos, porque o pão é alimento para a nossa vida. E isso muitas vezes pode trazer consequências danosas para nós. Então nós fomos chamados nessa noite para celebrar e para participar. Então nós não podemos ficar de fora. É importante entender isso. Ah, mas eu tive algumas dificuldades, aconteceu algumas coisas na minha vida e eu não me sinto em condição. Ok, a Bíblia diz com muita clareza que aquele que pede perdão dos seus pecados, se arrepende, alcança misericórdia. Deus, Ele não precisa de um mês, 2 meses ou um ano para nos abençoar e trazer perdão para as nossas vidas. Basta arrependimento sincero no nosso coração. Então o apóstolo Paulo, ele dá uma orientação lá em Coríntios. Ele diz: olha, é necessário que o homem analise a si próprio e veja se há alguma coisa. E é isso que nós vamos fazer. Analisar a si próprio não é olhar para os outros. Às vezes nós, sem perceber, nós acabamos julgando, né? Olhando para um, olhando para outro, e vendo a pessoa, vendo o que a pessoa fez. Nós não fomos chamados para isso, mas nós podemos fazer uma análise e ver como nós estamos. E se houver necessidade, né, nós temos a bênção da presença de Deus real no nosso meio, e nós podemos então pedir perdão, e nós nos tornaremos aptos e iremos participar com alegria dessa mesa. Hoje é noite de festa, sairemos daqui alimentados, disso eu tenho certeza, e abençoados, e eu sei que Deus vai trazer grandes coisas na nossa vida. Por isso eu convido você a colocar-se em pé, para que a gente possa estar orando. Uma outra coisa que eu quero falar antes de orarmos
é que, a respeito de estar recebendo novos membros também na igreja, a partir do mês que vem, da próxima ceia, nós vamos estar recebendo, né, as pessoas que desejarem se tornar membro da igreja, nós vamos estar recebendo para estar orando. Se você observar na sua carteirinha da igreja, ela venceu em 2017. Então, esse mês aqui nós vamos acertar. Você que tem já a sua carteirinha que está vencida, você vai estar recebendo outra carteirinha, né, que vale por 2 anos. E aqueles que desejarem então se tornar membro, é necessário nos procurar para preencher a ficha, para que a gente possa preparar tudo também, conversar a respeito das coisas da igreja. E aí então na próxima ceia serão recebidos como membro, ok? E aqueles que não têm ainda a sua credencial, que é membro dessa igreja, por algum motivo, né, não preencheu a sua ficha, por favor, nos procure, ou se você não nos procurar, eu acredito que a gente vai procurar vocês, porque nós vamos fazer um levantamento para que a gente possa organizar tudo isso, e eu acho que é importante para nós. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade, te louvar, ó Deus, pela bênção de estar na tua presença, agradecer ao Senhor por essa mesa tão maravilhosa que o Senhor tem colocado diante de nós. Quero pedir ao Senhor a tua misericórdia sobre a minha vida, ó Pai, pedir perdão a Deus das coisas erradas que eu tenha feito, que o Senhor possa ter misericórdia de mim, ó Pai, e me tornar uma pessoa apta a celebrar e participar juntamente com os irmãos desta ceia tão especial que o Senhor preparou para nós. Me abençoa e me dá a condição em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Senhor, abençoa a cada irmão que aqui está. Toma nas tuas mãos a cada pedido que tem sido apresentado diante de ti, ó Deus, e tenha misericórdia dos teus filhos, ó Pai. Abençoa, Senhor, de uma forma ampla e generosa, fortalecendo e trazendo alegria ao coração de cada um dos teus filhos. Esta noite seja especial, ó Deus, na vida de cada um, ó Pai, e que todos aqui, sem exceção, possam sentir-se perdoados pelo Senhor, livres e aptos a celebrar juntamente com a tua igreja nessa noite, ó Pai. Abençoa, Senhor, traga alegria ao coração, fortalece, ó Pai, e dá vigor a cada um que aqui está, meu Deus, que esta noite fique marcada em nossas vidas e que possamos nos alegrar em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós iremos distribuir agora os elementos da ceia e ao pegar, esteja orando e juntamente nós iremos celebrar. Isso. Você vai fazer? Você é do refrão? Pegue o pão nas tuas mãos e nós iremos consagrar a Deus. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós consagramos esse pão ao Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. E nas nossas mãos nós temos um pão que representa o teu corpo, que foi partido por nós, ó Pai. E sabemos, ó Deus, que é alimento para nossa carne, é alimento para nós aqui na terra. Então, meu Deus, nós consagramos a Ti com alegria no coração e pedimos ao Senhor que nos abençoe, Pai, de forma que ao comermos desse pão, nós sejamos alimentados pelo Senhor, que haja vigor na nossa vida, ó Pai, que o Senhor possa nos levantar, ó Deus, nos colocar em pé na Tua presença, Senhor, nos alimentando, ó Pai, no Espírito, ó Deus, e também na nossa carne, nesse dia tão especial, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Comamos todos. Glória a Deus. Pegue o cálice nas tuas mãos. O irmão Ronaldo está orando e consagrando esse cálice ao Senhor. Soberano Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor. Senhor, que teu sangue nos liberta, que nos salva, Senhor, que nos purifica, que nos sara, Senhor. Senhor, ao tomar, Senhor, do teu cálice, Senhor,
renova, Senhor, as nossas forças, Senhor. Senhor, que nós possamos nos seguir, Senhor, firmes, Senhor, até o último dia, Senhor. No teu nome, Jesus, nós queremos te agradecer. Amém. Glória a Deus. Troque o cálice com 2, 3, 4 pessoas aí e expresse a gratidão e o seu amor para com a vida dele. Glória a Deus. Como é gostoso participar da mesa do Senhor, né? Um momento de comunhão, um momento de alegria, né? Um momento que nós expressamos o nosso amor para com o nosso irmão. Momento de oportunidade de dizer que nós amamos o nosso irmão. Então olhe para quem está ao seu lado e fala: te amo em Cristo Jesus. Eu amo todos vocês em Cristo Jesus. Amém? Então vamos todos e sejamos gratos a Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.